Olá, querido professor. Olá, querido aluno da nossa querida e gloriosa Escola Bíblica Dominical. O nosso desejo é que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem, onde quer que você esteja nesse momento. Eu sou o pastor Kleber de Amorim e mais uma vez eu falo com vocês diretamente dos estúdios da ADC-TV, a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, aqui no sul do mundo. É sempre uma honra poder, em todas as semanas, termos um encontro, nós da ADC-TV, você, professor local da IBD, na igreja local onde o Senhor Deus te plantou para ensinar a palavra de Deus. É sempre um prazer estar com você toda semana aqui, estudando as lições da CPAD para a classe de adultos da nossa querida Escola Dominical. Nesse trimestre, estamos estudando com o pastor Douglas Batista, líder da Assembleia de Deus lá em Brasília, o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então ele coloca esse tema para nós nesse trimestre e a CPAD então produz essa lição muito bem encadernada, diagramada e com um conteúdo excelente que temos estudado nesse trimestre. Estamos então já na lição de número 9, que é proposta para o dia 27 de agosto do ano de 2023. O tema já está aí na tela, uma visão bíblica acerca do corpo. E é maravilhoso estudarmos sobre o corpo nesta lição, porque nós perceberemos que a entrada do Logos nesse mundo é precedida por uma predição, pela profecia bíblica, pela afirmação de que, primeiro, o Evangelho ele é eterno, como está lá em Apocalipse 14, e o Cordeiro de Deus é morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro, ele tem um mistério sobre ele. Por quê? Porque quando você fala do Cordeiro, você não está falando do animal em si, mas você está falando da substância daquele animal, que tem ossos, que tem nervos, que tem carne, que tem pele, que tem o seu pelo, o seu organismo, seus sentidos. Então, no Cordeiro, todas as raças da humanidade estão embutidas naquela substância, naquele corpo, naquela natureza orgânica do Cordeiro. Então Deus em Cristo se manifesta no mundo dos homens para salvar os homens, não para salvar o mundo mineral, o mundo vegetal, o mundo animal, muito menos o mundo celestial. Ele vem para redimir o homem. Jesus é a expressa imagem de Deus na terra. Toda a plenitude da divindade está sobre ele. Só que quando nós vamos ver esta imagem de Deus, essa imagem de Deus ela está mais refletida pelos efeitos da palavra de Deus, do Logos encarnado na nossa alma, do que da figura que nós projetamos na nossa imaginação. Então veja, se o Senhor Deus descreve na Escritura Sagrada a imagem de Jesus em detalhes, ele tinha a pele dessa cor, o cabelo dessa cor, ele tinha esse formato, ele tinha esse peso, ele tinha essa altura, a cor dos olhos era assim e tal. Você corre o risco de a salvação estar prejudicada por conta da predileção de Deus por uma raça em si. Então, como a Sagrada Escritura não revela uma imagem de Jesus, o texto sagrado está então dizendo que no corpo de Jesus cabem todas as raças da humanidade. Cabem os negros, cabem os brancos, cabem os amarelos, cabem os orientais, cabem os ocidentais, cabem os lá de cima, cabem os aqui debaixo da linha do Equador. Enfim, todos os povos, todas as tribos, todas as nações podem adorar o Cordeiro de Deus, não por uma imagem invisível, mas pela realidade de que ele entra no mundo e através do seu corpo ele faz a remissão dos pecados do mundo inteiro. Então, no Cordeiro de Deus nós temos a salvação. O Evangelho é eterno, ele é morto antes da fundação do mundo. E todos os homens, eles têm, quando eu falo todos os homens, eu estou falando da humanidade, estão agora abarcados por esse plano redentor proposto pelo Evangelho de Deus. Então eu trago para vocês
sobre o corpo, para início já da nossa pré-aula, tirada lá da enciclopédia bíblica de Teologia e Filosofia do Russell Norman Champlin, a definição sobre corpo. E eu coloco isso com muito carinho para vocês, e você pode ir dando pausa aí no vídeo, você pode ler com muita parcimônia, pode degustar o escrito na pena de Russell Norman Champlin, que eu recomendo e gosto muito de. Não sou um champlista, mas eu admiro muito, né, a verve de Russell Norman Champlin, e ele aqui define muito bem o que é o corpo, e eu faço questão de ler para que depois a gente entre na nossa lição em si. Então eu já dei um adendo sobre o Cordeiro, sobre o Evangelho Eterno, a morte do Cordeiro antes da fundação do mundo, no corpo de Cristo, do Cordeiro de Deus, todas as raças estão ali, a imagem de Deus em Cristo, ela se reflete pela sua palavra, identificando na alma de quem escuta o Evangelho a palavra de Deus. Então, Deus está preocupado de salvar o mundo no corpo de Jesus. E na lição nós vamos entender que o nosso corpo ele está envolvido na salvação de Deus. Embora existam 14 vocábulos hebraicos de alguma maneira ligados ao corpo físico, alguns dos quais indicando porções do corpo como costas, barriga e etc., não há nenhum vocábulo que indique o corpo inteiro. No hebraico, principalmente, é quando você lê o Antigo Testamento. Hoje você tem aí leituras em hebraico, também as pessoas têm procurado conhecer esse idioma, e aí o idioma ele vale para aquele tempo, para esse tempo, claro, notando-se algumas variações da aplicação dos termos nos tempos atuais, mas o fato é que no texto veterotestamentário não há um termo hebraico que fale do corpo inteiro. A mais comum dessas palavras hebraicas é basar, que significa carne. Porém, no Novo Testamento encontramos o termo grego soma para o corpo. E 130 vezes ele vai aparecer no Novo Testamento. E o termo grego potma para o cadáver, usado 7 vezes nas referências que estão aí para você. A palavra soma aparece desde Mateus 5:29 até Apocalipse 18:13 e é usada para indicar o corpo humano, bem como os corpos dos animais. Então, os organismos, soma vai falar dos organismos, os corpos vegetais e até mesmo os corpos celestiais. E no plural, os corpos de escravos. Em algumas passagens da Bíblia, o termo corpo é contrastado com a alma. O corpo físico é instrumento ou veículo para a vida da alma neste mundo. Por quê? Porque nós acreditamos que a alma é imortal. Né? Não tem quem pode matar o seu corpo e não pode matar a alma. Então, o corpo ele morre, a alma continua. É isso que está a falar aqui o texto. O corpo físico é um instrumento de veículo da vida da alma neste mundo. Então é a partir do corpo e dos sentidos que a alma pode então prescrutar o mundo à nossa volta e fazer com que os sentidos avivem-se dentro de nós e nós sentimos o vento, o calor, o frio, sentimos emoções e assim por diante. Posteriormente, a teologia dos Hebreus concebeu o sopro de Deus sobre o corpo, conferindo-lhe a alma residente. Então, o sopro de Deus, o ruach de Deus, é a alma em nós, segundo a visão ou a cosmovisão judaica. A teologia anterior dos Hebreus compreendia isso como a mera animação da estátua de barro que Deus havia formado, sem qualquer ideia de uma alma eterna. Então, ali está o boneco de barro, o sopro entra, ele passa a viver. Por isso que o judeu tem esta visão da alma como a própria vida, como o corpo inteiro, como o ser humano sendo um ser integrado ou integral. Seja como for, o corpo físico é a manifestação inferior do ser humano. Então nós temos o corpo na parte inferior que se comunica através da alma, pelos sentidos, com o mundo à sua volta. Nós temos a alma que vai subindo, então, de categoria,
podendo perceber através dos sentidos, das subjetividades, das emoções, né? Das reações que a gente tem, um patamar, e depois nós temos o espírito que pode transcender até a Deus. Paulo reconheceu o estado de humilhação do corpo, lá em Filipenses 3:21, falando que esse corpo ele vai ser então glorificado no final do processo da redenção, exortando-nos a discipliná-lo para que obtenha uma boa expressão espiritual. Além disso, o corpo físico deve ser usado para o Senhor por ser expressão ou instrumento do Espírito Santo. As referências bíblicas estão aí, por isso que é interessante você dar pausa no vídeo e você, então, consultar os textos bíblicos enquanto se delicia com esse texto, que é um adendo da nossa pré-aula, que é aqui um subsídio poderoso para que você tenha uma pré-aula, uma aula maravilhosa nesse próximo domingo. Qualquer coisa que façamos que seja prejudicial ao corpo físico constitui uma ofensa, portanto, ao Espírito Santo, que usa nosso corpo como um lugar de sua habitação e também de sua expressão. Isso contraria o ponto de vista gnóstico que fazia a matéria ser má, e que afirmava que, visto que o corpo físico é material, seria a sede da maldade humana, ao passo que a alma humana não seria corrompida. Pode-se mergulhar um vaso de ouro na lama sem alterar suas qualidades e virtudes. Assim também, para o gnosticismo, pode-se abusar do corpo das maneiras mais devassas, sem que isso prejudique a alma. Então, a visão gnóstica é que, de fato, a matéria, o corpo, é, de fato, a prisão da alma. Ela é má por essência e não haveria condições alguma do Logos divino se encarnar e tocar naquilo que é mal, naquilo que é ruim. Mas nós não somos gnósticos, porque cremos num Deus que se encarna e se faz comum de nós. De fato, de conformidade com esse ponto de vista, é vantajoso abusar do corpo a fim de levá-lo ao fim mais prematuro possível. Todavia, o evangelho cristão rejeita a ideia da pecaminosidade exclusivamente do corpo, embora seja instrumento facilmente posto a serviço do pecado, como diz ali Romanos 6, 12 e 13. Outros, sim, na qualidade de templo do Espírito, reveste-se de grande dignidade. Podemos agradecer a Deus pela saúde física que nos permite realizar as coisas que a nossa missão ela requer. Ainda, o Novo Testamento ensina a real encarnação do Logos em um corpo humano, João 1,14, e isso indica que não se pode pensar que o corpo físico do homem seja a sede mesma do pecado. Platão, por outro lado, chamava o corpo a prisão e sepulcro da alma, ensinando um caminho de reformas morais e de progresso com o intuito de liberar a alma do corpo. E aqui, só dando um adendo, o cristianismo não é, um movimento de alegações morais. Nós não pregamos moralidade, nós pregamos o evangelho. As obras da salvação vão revelar uma moral elevadíssima. A moral cristã, ela exige sim um temperamento da personalidade humana e uma prática muito superior ao status quo da sociedade que o cristão está. Mas nós não pregamos a salvação pela moralidade ou pelas obras da moralidade, como Platão sugeria. O evangelho cristão não é tão severo contra o corpo, mas promete aos remidos um novo corpo de natureza espiritual que venha tornar-se o veículo da alma para expressão nos mundos celestiais. Então você tem uma essência de vida e no corpo você ganha a forma e a imagem da realidade da sua vida. E aí, então, juntando a alma, essa personalidade personificada no corpo, essa forma, a imagem que nós possuímos, tudo isso forma um conjunto chamado pessoa. E aí, então, a pessoa, ela é composta, então, do corpo, da alma, do espírito, de personalidade, de características, de temperamentos, tudo isso somado vai formar uma individualidade. E aqui, quando nós falamos do corpo, e essa proposta cristã da glorificação do corpo para a entrada num eterno e perfeito estado em um porvir que é prometido por Cristo e as Escrituras Sagradas,
Porque o nosso Deus está conduzindo a história se encontrará com Deus e haverá um final deste mundo. A Sagrada Escritura diz que há de vir novos céus e uma nova terra, ou seja, tudo isso será restaurado e eu e você seremos glorificados a partir da ressurreição. E aí o nosso corpo será glorificado. Então veja que o corpo, ele é resgatado por esse Logos divino que se encarna, certo? E aí no Cordeiro, como nós falamos no princípio aqui da nossa pré-aula, nós nos identificamos com esse Cristo que é Deus que vem nos resgatar e o nosso corpo, a nossa pessoa, a nossa individualidade em Cristo agora está resgatada. Então ele morre pelos pecados do mundo inteiro. O mundo à nossa volta, isso tudo sai, o universo que você pode ver sai, um novo cenário aparece e o corpo é glorificado e o homem, ele então vai ser integralizado a esta nova estrutura social, que é o céu, a eternidade, o perfeito estado, o mundo do porvir. Isso também bate de frente com o conceito da reencarnação que os espíritas eles anunciam. Porque há sucessão de vidas, você então, o corpo é a prisão da alma, e aí então nós podemos, através das sucessivas reencarnações, melhorando, até que a gente alcance o nirvana e pare então de reencarnar. E aí, nesta de reencarnar, entrar no nirvana, você está salvo. Veja que então a proposta do Evangelho Espírita, ele não bate com o da Sagrada Escritura nem do Evangelho de Cristo, porque ele não compreende a necessidade da morte de Cristo para a expiação dos pecados. Então, o que salva neste Evangelho é a reencarnação e o expurgo da maldade através de sucessivas vidas. Enquanto que o Evangelho de Cristo diz que Cristo morreu uma só vez pelos pecados do mundo todo. Antes, durante e depois do Calvário, a humanidade agora está em Cristo, observada pelo seu sacrifício. E o homem, ele morre uma só vez. E aí então o corpo, a alma, o espírito que formam a nossa individualidade e a nossa personalidade revelam que cada um de nós, como um palito de fósforo, temos uma oportunidade de ascender para esta vida. Então veja como é importante você versar sobre o corpo e pensar nele no momento da sua entrega para Jesus. O que eu farei com o corpo? E não desprezá-lo, como a gente vê hoje em dia na praxis dos cristãos da atualidade. E nisso entram vários assuntos, como o consumo de bebidas alcoólicas, a automedicação, uma dieta desregrada, entra aqui a questão das tatuagens, da deformação do corpo, das cirurgias plásticas, da excessiva preocupação com a estética. Então os assuntos aqui eles vão se abrindo e você pode explorar na sua aula desse próximo domingo. E aí chegamos no texto áudio da lição. Então, com esse subsídio do começo da lição, a gente pode agora só dar uma observada na lição de hoje, porque alguns temas pontuais que o nosso pastor Douglas vai nos propondo para essa aula, a gente vai agora tocando para acrescentar em toda essa teologia do corpo que eu acabo de apresentar para vocês, com esses argumentos de Russell Norman Champlin e outros comentários que eu fiz até aqui. Texto de ouro, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor, então, ele é para o corpo. Então, 1 Coríntios 6, o apóstolo Paulo vai fazer uma teologia do corpo. E aí, então, ele vai expressar tudo aquilo que o cristão precisa saber acerca do corpo. E a verdade prática, ela vai nos dizer que o corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser observado em santificação, ou seja, separação do mundo à sua volta, até a volta de Cristo. Então essa coisa de eu me santificar um dia por semana, isso também não bate muito com o ideal do Novo Testamento. Você deve estar sendo santificado, ou deve santificar-se até a volta de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Então a gente pode passar da introdução e ir para o primeiro tópico da nossa lição de hoje. Aí nós temos o tópico com o tema A Criação do Ser Humano. E aí então nós temos a síntese desse tópico nos dizendo que Deus criou o ser humano e o constituiu de corpo, de alma e de espírito. É a visão pentecostal tricotomista da essência do ser humano. O ser humano tem um corpo, que é a sede dessa vida imaterial, né, que provém de Deus, e essa vida imaterial, ela é formada de alma e de espírito. A alma mais propensa aos sentimentos e o espírito propenso à razão, à racionalidade, à cognição. Então, pensando assim fica muito fácil. Então eu tenho o corpo, eu tenho a alma para os sentimentos, o mundo à nossa volta, e eu tenho o espírito que pode transcender as categorias da razão. E aí eu vou chegar no primeiro subtópico do tópico primeiro, a origem da raça humana. E quando a gente for falar aqui de ser humano, de criação, a gente precisa elencar aqui 3 termos básicos aqui, que eu coloquei aqui na nossa lição, mas não está no meu slide. Primeiro, o ser humano ele é criado e ele adquire uma forma, né? E ele tem, através dessa forma, a transmissão de uma imagem. Então, a forma e a imagem, elas são expressões de uma essência. Então, esses 3 termos, para você fazer uma teologia já do corpo na criação de Deus segundo Gênesis, são importantíssimos. Então, a essência é divina. Você e eu somos uma criação, uma idealização da mente de Deus. Então, Deus é espírito e na criação, ele cria tudo, segundo Colossenses capítulo 1, 1:14 em diante, ele vai criar tudo a partir do seu filho. Então, a primeira imagem, o arquê, o primogênito dessa estrutura criacional é não o Deus Filho, mas Jesus Cristo, né? Na eternidade, na Santa Trindade, ao Pai, ao Filho e o Espírito Santo. Jesus Cristo, ele é a imagem do Deus Filho. Então, o Deus Filho, o Logos Eterno, sempre esteve com Deus. Então, imagine comigo, saindo da Trindade e indo para a criação. Então, a ponte que liga Deus ao mundo que está sendo criado é Jesus, de sorte que ele é a medida, ele é o paradigma, ele é o cânon, ele é o paquímetro, ele é a medida, ele é a quantificação das coisas que da divindade passam por Jesus Cristo e chegam na criação. Então tudo é criado por ele e para ele. Então tudo vai voltar, segundo a gente vê lá em Efésios capítulo 1. Então tudo passa por Jesus. Então o ser humano é a imagem e a semelhança de Deus em Jesus Cristo, que é a primeira imagem. Então a essência é divina, a forma é a manifestação com que Deus quer ser visto no mundo, e esta forma gera uma imagem, e essa imagem gera o quê? Expressões, essa imagem, impressões, melhor dizendo. Você olha para a imagem, você tem reações e você começa a interagir com aquela imagem que é oriunda de uma forma que vem de uma essência que vai parar em Deus. Olha que coisa interessante. Então, falando sobre a origem humana, na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, ela diz que a criação é um ato imediato e sobrenatural. Então, quando eu começo a querer fazer uma junção da ciência com o meu ato de fé e tentar explicar a fé através da ciência, a coisa fica muito complicada. Então, a nossa declaração de fé vai dizer que é um ato sobrenatural e ele é imediato. Adão foi formado do pó úmido da terra. O hebraico Adam denota nome próprio, mas também genérico, homens e humanidade. Então, em Adão, você tem ali a propriedade do Adão, que é o primeiro, mas Adão simboliza a
a toda a humanidade também. Homem, quando falamos de os homens, podemos falar da humanidade, então são termos que são semelhantes. Homem e mulher são criaturas da terra, porém Deus soprou em seus narizes o fôlego de vida, Gênesis 2:7. Aqui no subtópico 2, também a nossa declaração de fé diz que o homem tem uma parte interna e uma parte externa, o homem exterior e o homem interior. E a nossa Bíblia de Estudo Pentecostal, ela vai ensinar que o Espírito, a psique, coloquei ali, né, como componente da comunhão com o Espírito de Deus, a alma, pneuma, tendo aspectos mentais, emoções e vontade, e o corpo, que é a soma, que a gente já viu anteriormente lá no comentário de Champlin, voltado ao pó, com o dos salvos sendo transformado na ressurreição. Então, os não salvos perecem no inferno um dia, voltam para a terra, são ressuscitados com o corpo que têm e vão para o inferno como estavam. Nós não, teremos um corpo transformado à imagem do corpo de Jesus ressuscitado. A Bíblia revela que todas as áreas do nosso ser foram afetadas pelo pecado. E a isso nós chamamos, como eu coloco ali na nossa tela, de depravação total. Não há nada de bom no ser humano. Por isso todos pecaram. Por isso Davi diz que foi concebido em pecado gerou-lhe a sua mãe. A vida espiritual não pode estar dissociada de seu corpo. Então diz ali 1 Coríntios 6:20, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então no homem interior e no homem exterior, Paulo está dizendo que Deus, ele deve ser glorificado. Se eu colocasse o termo precisa ser glorificado, é como se Deus tivesse necessidade da minha glória. Quando eu digo que Deus deve ser glorificado, porque isso é um dever meu e seu no nosso corpo e no nosso espírito. A isso se chama honra, temor e os dois juntos adoração. A conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito quanto à alma e no corpo. Esse texto de 1 Tessalonicenses 5:23, ele é clássico, né? Todo o vosso espírito, alma e corpo estejam então plenamente conservados em santificação para o dia do Senhor. A santificação deve atingir a parte material e imaterial do homem. Você já percebeu como a leniência toma conta dos cristãos da atualidade. O relativismo moral, espiritual, teológico tem devastado as igrejas por conta da permissividade do secularismo que entra no coração dos crentes e contamina as igrejas. Então você percebe que no corpo as pessoas hoje elas estão expressando um libertarismo evangélico. E você entra em igrejas e você já não sabe mais se você está num ambiente de adoração a Deus ou se você está numa balada, se você está num show sertanejo, se você está numa rave. Por quê? Porque através do corpo se expressa um sentimento antibíblico. E aí eu coloquei para vocês aqui 3 pontos que vão lhe servir de subsídio para expressar todo esse primeiro tópico. Argumentos para a criação do homem. Primeiro, a aparência não é parentesco. Essa aqui é uma máxima sobre, por exemplo, você colocar um símil, um macaco, e você colocar ali uma raça de qualquer macaco. E um homem você vai ver semelhanças na mão, no braço, na perna, nos membros, etc. e tal. Porém, a aparência não é parentesco. Que isso fique muito bem claro. A aparência não é parentesco. 2, o argumento da fala. Os pedagogos sabem que há um tempo certo para que a pessoa aprenda a falar, para que a cognição, então, ela se afirme e a pessoa aprenda o idioma materno e com os seus pais ele interage através da fala. Então, o tempo certo para se aprender o idioma, ele existe, e isso vai ali até 3, 4 anos. E se você afastar um ser humano do convívio social e deixar ele ali sem ouvir a voz de ninguém, depois de um certo tempo, ele já não aprende mais a falar, ele não consegue mais. Ele vai se expressar através da alma, com grunhidos, com expressões, com impulsos, mas não com o idioma. Então, o fato de que houve um primeiro que sempre falou, vai falar de que eu aprendo ouvindo alguém.
Quem falou para mim aprendeu com o outro. E aí você vai retrocedendo daqui aos tempos mais primórdios, lá no passado mais remoto e distante possível. Houve alguém que começou falando, para que os outros pudessem falar, porque é impossível você falar sozinho, ok? Então, existiu um Adão criado por Deus que nasceu adulto e foi criado adulto, melhor dizendo, porque eu gero filhos, eu não crio filhos, Deus cria Adão, né? E aí Adão, ele adulto, com todas as suas faculdades mentais, cognição completa, né? Criado em justiça e santidade, com caráter santo, e propenso à perfeição, com liberdade de ações, porque ele é a imagem e a semelhança de Deus, e a semelhança fala da moralidade, então ele tem que ter liberdade para poder optar. Infelizmente ele caiu, estamos nós aqui nessa pré-aula discutindo todas essas coisas, mas Adão, ele nasceu falando, então esse é outro argumento pró-criação do homem. E distinções do homem em relação aos demais seres viventes em sua capacidade imaginativa e criativa. Tem um videozinho aí no YouTube, você pode colocar sobre o Ariano Suassuna, que vai falar sobre ele não era evangélico, mas era um grande escritor e dramaturgo brasileiro. Ele, numa das suas conferências, vai dizer que quando ele olha um símio e o ser humano, ele diz que não pode acreditar que a gente veio no símio, porque ele simplesmente não consegue apertar um grampo e entender que aquilo é para prender uma roupa no varal. Coloque no YouTube Ariano Suassuna, coloque lá sobre o grampo de roupa, você vai ver ele dando uma explicação magistral porque ele crê em Deus e na criação dos seres humanos. E aí ele diz, então, quando você pega um símio que não sabe a funcionalidade de um grampo, que quando você aperta ele abre e você solta ele fecha, imagina se ele fosse, então, entender Beethoven, as sinfonias que aquele gênio da música ele conseguiu fazer. Então, olha quanta coisa o ser humano ele consegue imaginar e consegue criar, e olhe qualquer animal do mundo e você perceba que o mais inteligente, meu gato é inteligente, meu cachorro é inteligente, a baleia é inteligente, o golfinho ele é o animal mais inteligente do mundo. Então você olha o que eles produziram para a evolução do mundo cientificamente falando. Ou seja, todo esse naturalismo que impôs ao mundo, como a gente já estudou aqui nas pré-aulas passadas, né? A teoria da evolução, a seleção das espécies e tal, tudo isso não passa de uma baboseira, de uma teoria e são conspirações para deturpar a imaginação do mundo contra o Deus da Bíblia Sagrada. A visão do corpo segundo a Bíblia e a síntese do nosso segundo tópico vai nos dizer que a visão bíblica do corpo tem a ver com o exterior do homem, com a imagem de templo do Espírito e com a ressurreição e a glorificação lá no final. Primeiro subtópico aqui. Então, o corpo, soma, identifica o exterior do ser humano. Agora entra um novo termo aqui, a sarx, que é a carne no grego. Refere-se ao homem físico na sua dimensão exterior. Ambos os termos indicam a parte visível, material do ser humano. A carne geralmente é descrita negativamente. Na minha carne não habita bem algum. Romanos 7,18. Referindo-se à natureza pecaminosa do homem e não especificamente do corpo físico. Lembre-se, nós não somos gnósticos. Ainda há pouco eu coloquei ali sobre a depravação total, e isso é uma consequência do pecado e não da criação. Deus é bom o tempo todo e tudo que ele faz é bom. Então o homem é criado e ele é criado em justiça, santidade, numa liberdade moral que reflete o amor de Deus, porque nós não somos máquinas, robôs, nós não somos iguais, nós não somos programáveis, nós somos seres livres. O pecado é que altera toda essa dinâmica da criação e ele faz com que toda a carne humana ela esteja contaminada por esse pecado. E não só a carne, todos os sentidos do ser humano. É a depravação total. Mas nós não somos gnósticos, porque o corpo não foi criado para isso. Tanto é que a ressurreição, a glorificação do corpo são doutrinas bíblicas que vão à verdade de que o corpo
ele faz parte, ele está abarcado no plano da salvação. E nós seremos ressuscitados, glorificados do jeito que a gente é. Claro que na natureza do corpo do Filho de Deus que foi ressuscitado. Seremos como os anjos, um corpo espiritual, mas a imagem, lembre lá que eu coloquei lá, a essência, a forma e a imagem. Volte ali o vídeo e veja o que eu falei sobre a essência, sobre a forma, sobre a imagem. Então, esta essência divina, a forma que nós temos, a imagem que transmitimos, tudo isso será, então, restaurado na glorificação. Sobre o templo do Espírito Santo, o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Então, o corpo do salvo deve ser santo, seus membros devem glorificar a Cristo. O cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo, pois um resgate de alto preço foi pago por ele, tornando o crente templo e morada do Espírito Santo. E no tópico de número 3, ou no subtópico de número 3, a ressurreição de Cristo aniquila o império da morte. Então os homens continuam a morrer, mas Paulo lá em 1 Coríntios 15, ele vai dizer que o último inimigo a ser destruído será a morte. A morte, ela ainda opera porque ela vai dividindo as gerações dos seres humanos. O escritor aos Hebreus, Paulo aos Romanos, vai dizendo que nós somos salvos pela paciência de Deus. Então essas gerações que se sucedem estão debaixo da paciência de Deus. Deus, ele está contemplando o mundo, administrando a história e ele está percebendo os eventos que estão acontecendo. Então, o que eu quero dizer com isso a todos vocês nesse dia de hoje, nessa nossa pré-aula, nesse momento que nós estamos participando juntos dessa nossa pré-aula. A morte, ela já foi aniquilada na cruz do Calvário. E o que nós estamos vivendo hoje são efeitos da morte, enquanto a história não termina nesta criação. Então a história vai terminar nesta criação. E a história, abarcando a eternidade, continuará no novo mundo que vem por aí. E enquanto este mundo não acaba, os efeitos da morte são sentidos, mas ela é aniquilada no momento em que nós, em Cristo, temos a esperança da vida eterna, o Espírito Santo neste corpo já habitando e nós sentimos a graça da salvação em cada um de nós. Então isso inclui a redenção do corpo, como eu acabei de falar, já falei aqui da ressurreição do corpo incorruptível, glorificado, espiritual e agora imortal. E nós vamos chegar agora no nosso subsídio para esse segundo tópico. Então, a encarnação do Verbo. Isso aqui é extraordinário. Há esta frase que eu sempre cito aqui, que é de Gregório Nazianzo, que vai dizer que o que não é assumido não pode ser redimido. Então, olha a importância do corpo no plano da salvação, na redenção proposta pelo Evangelho. Se o Verbo não se encarna e ele assume toda a essência, toda a natureza humana não poderia ser salvo por completo. Não há como ele salvar o meu espírito, a minha alma e não salvar o meu corpo. Se ele salva o meu corpo, ele salva também o que está com ele, a minha alma e o meu espírito. Então, quando o Verbo se encarna em Cristo e se faz Cristo, Jesus Cristo, o Filho do Homem, ele está assumindo toda a nossa natureza para então, através do seu sacrifício, nos redimir por completo. Essa é uma máxima patrística, dogmática, ortodoxa, isso não pode deixar de ser pregado. Ele assume toda a minha natureza, todas as instâncias do nosso ser, para que ele possa redimir todo e completamente o Kleber, o João, a Maria e o José. 2. A união hipostática. No corpo de Jesus, a união das naturezas divina e humana estão presentes, estão latentes. Só que, como compreender isso? Aí surge mais um termo na patrística que vai explicar como é a mecânica, o funcionamento, a economia da união hipostática. O communicatio idiomatum.
Esse é um termo latino que vai falando ali da relação entre naturezas humana e divina, da comunicação dessas naturezas. Deus sentindo o que o homem sente e o homem tocando na divindade. O problema é que esse toque entre Deus e o homem no communicatio idiomatum é algo muito complexo. É o mistério da nossa piedade, como diz Paulo a Timóteo. Então, no corpo humano, Deus ele está sentindo as nossas necessidades fisiológicas, psicológicas, espirituais, cognitiva. Jesus ele tem momentos de crise, ele ora o sangue, ele transpira sangue. Tem momentos que ele chora, tem momentos que ele está atribulado, tem momentos que ele está cansado. Então você olha e diz assim, mas Deus não sente essas coisas. Ele não pode ser tocado pelas intempéries, ele não pode ser tocado pelas contingências da vida. Ele está acima do tempo e do espaço. Como pode? No communicatio idiomatum, nós temos ali então uma expressão latina que vai falar dessa relação. O limite desse toque, até onde vai, é o que a gente só por fé consegue imaginar. Mas então, para você explorar na sua pré-aula, temos aí então mais 3 tópicos interessantíssimos para enriquecer esse teu segundo tópico da lição. E aí nós vamos para o nosso terceiro tópico e último da lição, a visão secular sobre o corpo. Agora nós vamos falar da visão atual. O hedonismo e o narcisismo, mais a erotização, e também a libertinagem fazem parte de uma visão secularista do corpo. O que é o secular? Aquilo que está fora do ambiente religioso. Então você vê Paulo dizendo, o Deus desse século, o Deus dessa era, o Deus desse tempo, o Deus desse momento. Ele que conduz aquilo que em teologia hoje está muito em voga, eu observo as pessoas falando muito sobre isso, sobre o Zeitgeist, o espírito do tempo. Então esse espírito do tempo é o pulsar do coração do anticristo na nossa sociedade. E então a gente percebe que essa sociedade é extremamente hedonista. E o hedonista é aquele sujeito que, assim como Edom, assim como Esaú, ele prefere satisfazer o seu prazer com um prato de lentilha do que se preocupar com as coisas do reino de Deus. Aquilo que realmente importa, mas naturalmente falando não tem aquele gosto, não tem aquele sabor, não tem aquele odor, não tem aquela cor, aí então ele prefere as coisas desse mundo. A isso se chama hedonismo, a preocupação com o sentimento. Já o narcisismo, lá da fábula de Narciso, é aquela pessoa que se ama demais, é aquela pessoa que se valoriza demais, aquela pessoa que se leva a sério demais, aquela pessoa que acredita realmente que o mundo inteiro gira em torno de si. E na fábula do Narciso, Narciso ia sempre no rio para olhar a sua face, até que um dia ele comenta com o rio que ele ia ali porque ele estava olhando a sua face no rio, e o rio diz para ele que, na verdade, sempre foi o rio que o lhe atraiu, porque o rio também queria se ver no brilho dos seus olhos. Então veja, o rio e Narciso, eles eram amantes de si mesmos, segundo esta fábula. A erotização fala da deturbação do Eros, e o Eros é aquele espírito, é aquele sentimento, é aquele fogo, é aquele aquecer, que faz parte da própria natureza humana, na paixão, né, no desejo, naquilo que é santo e sadio, que atrai sexos opostos para a satisfação por si e a procriação da espécie e a postergação da nossa espécie sobre a face da Terra. Já a libertinagem é o uso indevido do sexo, né, que vai fazer com que, segundo o pensamento gnóstico, a gente use o corpo até que ele não aguente mais, ele acabe e então a alma se liberte. Né? Lembra ali que estava falando no subsídio de Champlin, os gnósticos diziam, é como um pote de ouro colocado num lamaçal. Você tira, o ouro está intacto e a lama fica. O pote de ouro era a alma e a lama o corpo. Essa era a visão gnóstica. E a libertinagem é a mesma coisa. Você pode se drogar, você pode morrer cedo, como os cantores, os heróis, né? Os heróis do mundo que morrem de overdose. E então esses heróis, eles são libertinos na essência do ser e levam muitos a pensar como eles. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos mostra um outro caminho.
Vamos lá? Hedonismo e narcisismo. Um corpo saudável glorifica a Deus. Em tempos pós-modernos, o hedonismo e o narcisismo, que eu já expliquei o que são incutidos nessa sociedade. Então, eu gostei muito da definição do pastor Douglas, dizendo que o hedonismo é um estilo de vida. Já o narcisismo, um amor excessivo que uma pessoa tem por si própria. Então, aqui ficou muito bem esclarecido. Eu já passo para a erotização e libertinagem. Então, aqui o pastor Douglas é assertivo. Deus criou o sexo e a sexualidade. Então, o carinho, a conversa, o abraço, né? Aquela coisa de você criar um ambiente, criar um momento, de você fazer não só do ato sexual o ápice da coisa, mas todo um contexto em volta dele. A isso nós chamamos de sexualidade. Na relação sexual, então, procriamos, temos o prazer. A erotização, ela é muito explorada nas mídias, né? E como que se explora? Com uma chavezinha mágica chamada licenciosidade. Você pode, você pode, você pode. Como a serpente no Éden, vocês serão como deuses, você pode. É que Deus não quer que você descubra, mas descubra, vai que dá certo. E aí o resultado, adultério, fornicação, homoafetividade, zoofilia, pedofilia, prostituição cultural e etc. Tudo isso tem se proliferado avassaladoramente sobre a sociedade. E 3, liberdade e autonomia. Então, eu já falei, somos seres livres, a semelhança de Deus fala dessa liberdade, essa liberdade da moralidade que temos. Então, cuidemos, porque essa liberdade dada por Deus, concedida por Deus, ela também nos trará um juízo, seremos cobrados por isso que Deus nos deu, né? E o existencialismo ateu, que é a voga do século XX, né? A existência precede a essência, né? Ela vai pregando uma liberdade incondicional da moral divina. Essas coisas do sagrado, do evangelho, esses códigos morais restritivos, impositores e também limitadores, abandonemos tudo, essas crenças limitantes todas e vamos ser livres incondicionalmente. E isso vai gerando aí na nossa sociedade o aborto, prostituição, drogas, suicídio assistido, dentre outros. Por quê? Porque agora é o meu corpo, é a minha regra, eu me mando. Veja como esse lema ele vai contra a criação divina. E como não há condições de você conciliar essa visão marxista incutida nesse ideologismo político da atualidade que domina o ocidente do mundo, desde os produtos, da mídia, o status quo, tudo é imposto de goela abaixo. Essa questão, do corpo, da licenciosidade, da promiscuidade, da liberdade, desse existencialismo. E aí hoje você está aí vendo eles lutando por conta de uma liberdade, de um egoísmo, de uma autossatisfação, você tem que dar passagem ao aborto, prostituição, liberação de drogas e muitas desgraças. Olha como um abismo vai puxando outro abismo. Não sabeis que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6:19. Esta é a máxima. Se eu não sou de mim mesmo, eu sou de quem? Eu sou do Deus que me criou. E como esse Deus pensa e o que Ele quer para mim e o que Ele quer de mim? Aí, então, esse pensamento desse senhorio de Deus sobre a minha vida, que é, de fato, a preocupação desse mundo. Então, nós chegamos agora na nossa conclusão, no final da nossa pré-aula, e espero ter podido ajudar vocês a terem uma boa e poderosa aula nesse próximo domingo. Pedimos a Deus também que você ore e que você interceda por todas as pessoas que estão envolvidas no nosso expediente aqui. Que você curta, que você dê um like, que você dê um joinha aí para nos ajudar a chegar mais longe aqui nesse canal e através dessa mídia social.
Que você tenha uma boa aula nesse próximo domingo, que você seja muito feliz em Deus e que você consiga chegar aonde você quer nessa aula no próximo domingo. Que você seja eficiente, que você seja eficaz, abençoado para a glória do nome de Deus. E até o nosso próximo encontro na lição 10, se Deus quiser. Em nome de Jesus, muito obrigado.